Qual que é o tema de hoje? E quem é o sacrifício vivo? Vocês, nós. E o que eu estou apresentando? Como eu estou me apresentando? Qual é a entrega que eu estou fazendo? Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, que todos tenham uma noite muito abençoada, uma noite especial, para mais um dia de crescimento na fé, crescimento no conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre sacrifício vivo. Leia aqui, 1, 2, 3 e... Sacrifício vivo. Vamos falar sobre esse tema. O que nós temos para falar aqui hoje sobre isso? Lembre-se sempre, gosto sempre de frisar isso, sou repetitivo nisso, que eu prego como se eu estivesse sentado aí, porque por anos eu estive sentado aí. Então, pode prestar atenção que eu sou uma pessoa muito direta, muito objetivo no sermão, não me preocupe, não tenho nenhuma pretensão, eu simplifico bastante, geralmente o sermão, o vocabulário, expressões bíblicas, porque eu quero que ela entre com entendimento, quero que você tenha entendimento e revelação da palavra. Porque, às vezes, as pessoas passam anos na igreja e se acostumam a ouvir a palavra e nunca trazem para si como uma revelação. E acabam não conseguindo captar a essência, o espírito da palavra. E aí a gente vem, participa de um culto. O que aprendemos? Nada. O que recebemos? Nada. O que eu recebi para mim? Nada. Qual é a direção para mim? Nada. Então, o que eu fiz? Que às vezes nem adorar direito eu adoro. Que é uma coisa que todo mundo deveria entrar aqui e se soltar. Adore, louve. O futebol todo mundo gritava, fazia aquela larida. Chega na igreja, vira tudo gatinho. Falar nisso, esses dias eu estava atendendo seu Tito, levanta a mão aí, seu Tito. Esses dias eu estava atendendo seu Tito, e eu fiquei encantado do seu Tito. Seu Tito é compositor, muitas músicas que vocês no mundo, vocês cantaram a composição do seu Tito. Muitas músicas de Zezé de Camargo, Luciano, de Leonardo, da composição do seu Tito. Incrível. É que eu não lembro agora, Horizonte Azul, o que mais, seu Tito? Alô? 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 É sim ou não? Alô? Não entendi. Liguei para dizer que te amo. Liguei para dizer, lembra? Sabe quem lembra, gente? Liguei para dizer, sucesso, composição do seu Tito. Falei, uau, seu Tito agora vai compor para nós, né, seu Tito? Agora vai compor, né? Ele já faz algumas coisas nesse sentido. Então, eu falei, uau, a hora que ele falou, né, como a gente não está muito ligado a isso, eu falei, não, mas me fala aí, deixa eu ver. Aí eu mesmo ali com ele já fui olhar o que era a composição do seu Tito. Show. Vamos lá. A natureza de Cristo é capaz de sacrificar por um propósito. E aí, o que nós precisamos aprender com isso? Deus quer um relacionamento íntimo com o seu povo. E isso só é possível quando nós temos a mesma natureza. Não há como a gente caminhar em desarmonia. Olha o que diz Amós 3. Diga comigo, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Não tem como Deus ou dois andarem juntos
se não estiverem de acordo. E quando nós lemos isso em Amós, Deus está pontuando uma aliança que traz responsabilidades, alinhamentos. Por que é tão importante a gente entender isso, né? O Senhor está falando assim para Israel: para a gente caminhar juntos, nós precisamos alinhar. Relacionamento é assim, não é? Sim ou não? Sim ou não? Ué, se nós não vamos caminhar juntos, se nós não estamos alinhados em propósito, não estamos alinhados, né, nos ideais, não temos um alinhamento. Não tem como a gente caminhar junto. É assim que termina relacionamentos, é assim que termina a sociedade, né? Então, caminharão dois juntos se não estiverem de acordo? E aí, olhando para o relacionamento do homem para com Cristo, o primeiro sacrifício quem fez foi ele. Ele já nos atraiu através de um sacrifício que ele fez por nós e em nosso lugar. Agora, geralmente é assim: ah, mas Cristo já fez e eu não faço nada? Nesse relacionamento não tem mais nenhum sacrifício? Da minha parte não tem a contrapartida? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, diga comigo, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E aí, como Paulo completa isso? Diz assim: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Diga comigo, transformem-se. Quer dizer, passe por uma transformação. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir, diga comigo: experimentar, comprovar, diga a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga, a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Apresentar como um sacrifício vivo é fazer uma entrega racional. Como funciona isso? Vocês se lembram que no passado, na lei, se você for estudar o Velho Testamento, acho que domingo, não sei, acho que nós falamos um pouco sobre isso, sobre o sacrifício de animais. O sacrifício que era feito, o animal era oferecido como substituto. O homem pecava, então o salário do pecado era a morte. Então, como uma saída, Deus então permitiu que o homem preparasse um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito algum, e ele vinha diante do sacerdote anualmente e apresentava aquele cordeiro como sacrifício em seu lugar. Então, o sacerdote vinha, observava, via se o animal tinha algum defeito, porque não podia ter defeito algum, tinha que ser perfeito. O sacerdote examinava, está tudo ok, então ele sacrificava aquele animal como substituto daquele homem. Ou as ofertas que eram feitas, né, que eram vários rituais, vários sacrifícios que eram feitos e vários tipos de expiações eram feitas, né? Animais eu poderia dar uma série deles aqui para você, e todo mundo tinha que fazer, né? Geralmente quem tinha muitas posses fazia de bois, quem tinha menos fazia de cordeiros, quem era pobre fazia de pombo, mas eu quero que você diga isso comigo, mas todos tinham que fazer.
ninguém ficava sem fazer. Aí, você leu comigo Romanos, o que significa isso? O sacerdote, ele recebia, sacrificava aquele animal no altar. Agora, depois de Cristo, não há mais sacrifício. Não há sacrifício de animais. Mas Paulo está dizendo assim, eu rogo a vocês que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam. Ninguém me traz, eu me ofereço. O que significa sacrifício? Entrega. Qual é a minha entrega ao Senhor? Eu estou me oferecendo, ninguém me obriga a nada. Eu me coloco nessa posição como um sacrifício vivo, como uma oferta, santo, vivo, porque eu não estou morto, eu me apresento, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Eu faço isso de propósito, eu tenho inteligência para escolher. Eu me ofereço. Eu estou me oferecendo ao Senhor em sacrifício, Senhor. Eu estou renunciando muitas coisas por amor ao Senhor. Eu estou me entregando nesse altar por amor ao Senhor. Eu estou abrindo mão, eu estou renunciando, abdicando de uma série de coisas por amor ao Senhor. Estou me oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional. O senhor é obrigado a quê? Nem eu nem você somos obrigados a absolutamente nada. O que nós fazemos é por fé. É uma entrega. Às vezes as pessoas falam assim para nós, né? Você vai na igreja, você não pode fazer nada. Eu posso fazer o que eu quiser. Você acha que a igreja tem poder de impedir você de fazer alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não? Não. Você faz o que você quer. É a sua fé que vai dizer a você o que você não deve fazer. É a sua fé que vai dizer a você o que não é bom para você. A Bíblia diz que todas as coisas te são lícitas, nem todas te convêm. E eu te afirmo assim, senta comigo e vamos discorrer. Aonde há o erro, aonde há o pecado da destruição, Deus tenta nos poupar dessa droga. É tudo que Ele tenta nos poupar. Vai para obras da carne, Gálatas 5, vai para obras da carne, estuda obras da carne e prova para mim que obras da carne não destrói a vida de uma pessoa. Prova para mim. Quer que eu leia para você obras da carne? Quer? Sim ou não? Ora, não está nem no sermão, mas os meus meninos é ligeiro. Ora, as obras da carne são conhecidas como... Leia ali, por favor. Destrói a vida de uma pessoa ou não? Destrói ou não destrói? Destrói casamentos? Destrói relacionamentos? Mata? Mata, sim ou não? Porque a pessoa que não tem controle é um imoral, não tem um controle. Você quer me dizer que não vai destruir a vida dela? A imoralidade sexual não tem freio, não tem controle, não tem limites. As doenças que estão matando, não é falta de freio? Qual que é o maior vício hoje? Fala para mim, qual que é o maior vício hoje, atualmente? Qual é o maior de todos os vícios? E o mais devastador? Pornografia. Que comprovadamente já é mais lesiva, destrutiva na vida de um ser humano do que o próprio crack. Destrói. E o Senhor está falando, isso é obra da carne, se liberta disso. Impureza, libertinagem, está tudo ligado à mesma coisa. Idolatria, feitiçaria, inimizades, idolatria. Idolatria é destrutivo. E quando nós falamos de idolatria, nós não estamos falando simplesmente da idolatria da religião, que as pessoas começam a idolatrar aquilo que nunca foi santificado na Bíblia nem por Deus. Mas você sabe muito bem que tem pessoas que ela idolatra o dinheiro, idolatra o carro, idolatra a casa, idolatra outras pessoas,
Esse é o Deus delas. Idolatria é você idolatrar, é você adorar um Deus que não é o Deus verdadeiro. O dinheiro é um Deus. Não tem pessoas que o dinheiro é mais do que a própria família? Sim ou não? Tem pessoas que ele sacrifica a família por causa de dinheiro. A coisa mais importante na vida dele é o dinheiro. Feitiçaria, inimizade mata. Deixa eu voltar na feitiçaria. Feitiçaria é prejudicial? Sim ou não? Vou te ensinar uma coisa sobre feitiçaria. Feitiçaria, ela é terrível para quem... Às vezes a pessoa que se envolve nesse meio, primeiro quando se envolve nesse meio, ela está abrindo uma porta na sua vida para essa influência. Ela é obra da carne. Agora, não é só um problema, né, no sentido espiritual. A rebelião, a desobediência é como pecado de idolatria e de feitiçaria. Ela é semelhante na Bíblia a um pecado de feitiçaria. Inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, é destrutivo? Mata? Sim ou não? Aí a pessoa, vamos lá, inveja é prejudicial? Porque uma pessoa invejosa não tem limite. Inclusive mata também. Bebedeiras, é destrutivo? Sim ou não? Porque ninguém começa bebendo uma caixa. Não é verdade? Tem alguém que teve um problema de alcoolismo na família? Teve? Teve? Deixa eu ver, levanta a mão, por favor. É devastador ou não é? É devastador ou não é? Só quem teve um pai alcoólatra sabe. Eu sei, porque assim começa. Quem era alcoólatra? Sua mãe? Sua mãe. Aí imagine o que vocês passaram dentro de casa, com a mãe alcoólatra. Porque, inclusive, não sei se você sabe que álcool é uma das formas de incorporação de demônio. Essa é a razão pela qual você fala assim, ó. Essa é a razão. Quando ele bebe, ele fica possesso. É ou não é? É literal. Porque tem gente que ele bebe, ele não fica só alcoolizado, ele fica possesso. Ele fica endemoniado. É literal isso. Tanto que quem já foi da Umbanda, do Candomblé, quem já foi desse meio, sabe que uma das formas de incorporação é você introduzir a bebida, a cachaça. Para o corpo estar preparado para receber a entidade, o espírito. Você entendeu? Então, bebedeiras. E foge disso, viu, gente? Foge disso. Isso aqui tem um versículo na Bíblia que diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco. Tem coisa que você não tem um controle. Aliás, boa parte dessas situações aqui, você não tem um controle. Vamos falar, eu comecei com a imoralidade sexual. Ah, não, eu vou olhar só esse vídeo aqui, ó. Só esse vídeo aqui. Meu filho, sai fora disso. Isso é só a isca. Você não vai ter controle sobre isso. E mais, eu vou falar uma coisa que eu vi essa semana, tá? Imoralidade não está só no meio dos homens mais. Hoje existe uma porcentagem gigantesca de mulheres que entraram nesse mundo e não conseguem se libertar. Gigantesca. E começa, você começa a assistir pornografia. Isso não é meu tema não, tá? Você começa a assistir a pornografia, da pornografia vai para a masturbação, da masturbação vai... e vai virando aquela corrente. Não tem controle. E aí a Bíblia fala sobre isso, por quê? Por quê? Bebedeiras, orgias, diga comigo, e coisas semelhantes a estas.
declara a vocês, como antes já os preveni. Diga, os que praticam tais coisas, lê o resto. E o reino começa aonde? Aonde? Aqui. Você já começa a viver o inferno aqui. Você já começa a viver o inferno aqui. O inferno começa aqui. Ele só vai se completar posteriormente. Ah, mas a igreja me proíbe. A igreja te proíbe nada. Você tem liberdade de escolha. Ou você cresce na fé, amadurece na fé, ou você vai ser um alvo fácil dessas coisas. Vai ser um alvo fácil, já vai te pegar. E vai fazer o quê? Outro dia eu atendi alguém, que isso é muito comum, chegaram até mim, e eu atendi alguém que o casamento acabou. Eu falei, mas por que teu casamento acabou? Ela falou, não quer mais aí. Olha a situação. A mulher não quer mais o marido. Não tem mais intimidade o casal. O casal esfriou, se distanciou. Aí quando eu fui a fundo, o que tinha acontecido? A ideia mirabolante dele, a ideia carnal dele, mirabolante, incrível, ele convenceu a esposa de assistir com ele o que não devia. Quando ela passou a assistir, aquilo entrou dentro dela. E depois que entrou dentro dela, afetou completamente o relacionamento, aí ela já não tinha mais nenhum interesse nele. E agora ela viciou naquilo. E o casamento chegou ao final. E eu fiz a pergunta para ele, mas por onde ela começou isso? Ele falou, culpa minha. Falei, toma, paga o preço agora de volta. Você não foi? É isso que acontece. Tem coisa, gente. Narizinho, seu narizinho está vendo aqui, ó. Deus está vendo lá na frente. Você entendeu? Sem contar que esse é um espírito. Aqui, ó, tem um espírito. E esse espírito entra, dá muito trabalho para sair. E quando ele entra, ele vai entrar para atingir a família toda. Ele vai tentar afetar a família toda. Esse não é o meu tema, tá? Mas sinto te falar. Não é o meu tema. Mas sinto te falar isso. Porque tem gente abrindo porta para algo que não tem um controle. E só tem uma maneira de você vencer isso. Para isso não devastar a sua vida e não destruir a sua vida. Realmente, se chegou a um ponto que não tem controle, peça socorro e peça ajuda, e seja radical. Radical. Porque um abismo vai chamando outro abismo. Um abismo vai chamando outro abismo. E aí a gente vai dizer assim, eu não sei porque que eu não tenho felicidade, não sei porque que eu não sou feliz. Mas não tem como eu ser feliz, porque, vou repetir, diga comigo, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não assuma o modelo, o padrão deste mundo. Não assuma o molde. O mundo tem um molde, o mundo tem um padrão. Transformem-se pela renovação da sua mente. Diga comigo, metanoia.
que é metanoia? Mudança de mentalidade. Ofereça-se. Senhor, eu quero. Quem esteve aqui conosco nas últimas madrugadas? Quer coisa mais gostosa do que a presença de Deus daquele jeito? Quer coisa mais gostosa do que você sair cheio do Espírito Santo? Isso não é só para a igreja, isso é em casa. Isso é em casa. Em todo lugar. Inclusive, quando Deus me mandou fazer as vigílias com vocês, foi porque algo que eu vivi em casa. Eu e a minha esposa orando, louvando, adorando. 4 horas da manhã eu sentei e fiquei em silêncio. Deus falou, faz isso com a minha igreja. É incrível. Então, os prazeres têm que mudar. Eu sempre falo para as pessoas que estão viciadas em alguma coisa, muda o vício. Adquira vício em coisas saudáveis. Adquira o vício naquilo que vai te conduzir a uma vida vitoriosa. Vicie-se numa vida vitoriosa. Vicie-se numa vida cheia do poder de Deus. Segunda Coríntios 2,15 diz, porque somos, diga comigo, porque somos, como o quê? Do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Nós exalamos um cheiro suave, um perfume. Tem coisas que cheiram, gente. Tem coisas que têm odor. E a Bíblia diz que nós somos o perfume. Nós somos o perfume de Cristo. Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Gênesis 8, cheiro dos sacrifícios agradou o Senhor. Diga comigo, o cheiro dos sacrifícios agradou o Senhor. Filipenses 4,18, diga, elas são uma oferta de aroma suave. Diga, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Aí eu quero fazer essa pergunta para você. Quais os sacrifícios com esse cheiro suave, santo, agradável, você tem oferecido ao Senhor? A gente quer muito dele. Quem quer muito não tem que ir. Vai para o teu relacionamento. Você quer muito? Quem quer muito tem que se doar muito. É assim ou não é? Sim ou não? Quem quer muito tem que se doar muito. Não é só eu quero. Eu me dou. Inclusive, se você me perguntar, respondi outro dia por causa de uma pergunta do meu filho. Define relacionamento em uma só palavra. Se o senhor tivesse de liberar uma palavra, qual que o senhor liberaria que é o ápice? Doação. Entrega. Se doa, se entrega, sem reserva, sem medo de ser feliz, dá o seu melhor, que você vai receber o melhor. Em uma palavra, doação. O que acontece com a gente geralmente? A gente tem muita reserva. Temos ou não temos? Sim ou não? Nós temos muitas reservas, e eu vou te falar quais são as reservas que nós temos. E se eu me entregar 100% e eu me decepcionar? E se eu me doar 100% e eu me frustrar? Se você não se doar, você já está frustrado. Se você não se entregar, você já está frustrado. Porque você não vai receber plenamente, porque você não está se doando plenamente.
É assim que acontece com a gente. Ah, mas por quê? Ah, não sei, eu tenho medo de me decepcionar, porque eu já fui decepcionado, ou eu... Talvez se você se doasse 100%, isso nunca aconteceria, mas a reserva faz com que aconteça. Que a gente deixa de doar ser pleno, de dar o melhor de nós, a nossa melhor versão. E o pior é que a gente leva isso para todas as áreas. Na fé você faz a mesma coisa. Estou falando aqui, eu estou vendo que tem muitos casais aqui. E eu vou te falar que isso é muito comum no meio dos casais. Se eu perguntasse, vai lá no seu íntimo, não responde para mim não, lá no seu íntimo. Você se doou 100% a esse relacionamento, dando o seu melhor, sem medo de se frustrar ou se decepcionar? Então, às vezes tem gente que vai falar assim, eu fiz e quebrei a cara, bispo. Olha, quem se doou 100% e quebrou a cara, não quebrou a cara. Quem quebrou a cara foi quem não valorizou. Ponto. Quem não honrou. Quem perde é sempre quem não honra. Eu nunca vi uma pessoa que o casamento chegou ao final e que realmente a pessoa entende que ela está perdendo alguém que dificilmente ela vai encontrar igual, pela doação, pela entrega, pela generosidade, pelo amor, pelo afeto, pela entrega. Nos meus anos, eu vejo gente pagando o preço, chorando, querendo recuperar aquele relacionamento. Dentro dos meus anos, eu nunca entrei. É difícil, quando foi realmente um traste, ninguém quer. Não, Deus me guarde, me livre, não quero mais. Uma vez só. Mas quando foi alguém que valia a pena, foram até a última pagando o preço. Hã? Perdeu, mas perdeu. Reconhece que perdeu. O senhor está falando do que agora, bispo? Casamento ou relacionamento com Deus? O que eu estou falando? É dos dois. Porque a igreja é a noiva de Cristo. E uma noiva cheia de reserva? Hã? Uma noiva cheia de... Eu estava falando para alguém essa semana, que também não deu certo. E eu temia que não daria certo mesmo. Chega alguém aqui para apresentar alguém aqui em cima desse altar para mim. E a pessoa muito empolgada em apresentar a pessoa. E aí, de repente eu fiz uma pergunta e a pessoa deu uma titubeada. Eu não vou entrar no contexto aqui, até porque não é meu propósito. Eu lembro que na hora eu virei e falei assim, ó, aquilo gritou para mim. Aquilo gritou. Falei, isso aqui não vai dar certo. Eu falei assim, deixa eu falar uma coisa para você, vou compartilhar uma coisa com você agora, minha, particular. E naquele dia mesmo, naquela semana, eu tinha falado algo para minha esposa. Quando eu conheci minha esposa, eu fiquei apaixonado pela minha esposa. E eu nunca tinha, nenhum relacionamento eu tinha assumido com aquele propósito de, assim, esse é o caso com ela. E quando eu conheci minha esposa, desde o primeiro dia que eu vi, eu falei para mim mesmo, se ela quiser casar comigo, eu vou casar com ela. E aí naquela semana eu estava conversando com a minha esposa, inclusive sobre uma situação, e eu virei para minha esposa e falei assim, amor, quando eu te conheci, eu não sabia a maior parte das coisas na minha vida eu não sabia de nada. Eu não sabia, eu não estava certo na profissão, eu não estava certo, não sabia o que eu queria ser, eu não sabia que profissão eu ia seguir, eu não sabia como seria o futuro, eu não sabia de nada, mas eu tinha uma única certeza. Você foi a primeira única certeza que eu tive na vida. Bate palma para mim agora.
Estou falando bonito que ela está ali me olhando. Então, sabe, depois desse discurso aqui publicamente, a noite vai ser ótima. Isso é investimento, rapaz. Tem que saber fazer investimento. Estou ensinando os homens a fazer investimento, tá vendo? Mas eu falei isso para ela. Aí eu peguei, virei para a pessoa e falei assim, deixa eu te contar uma coisa. Falei essa semana para minha esposa, e contei essa história e falei, eu não tinha muita certeza na vida. Eu não sabia o que seria, não sabia que profissão eu ia seguir, não sabia. Mas uma coisa eu sabia, que era com ela. Que com ela eu queria estar. Era a primeira grande certeza da minha vida. Até hoje. Então, isso é entrega. E a gente, inclusive, não ter muito dedos ou aquele medo, eu não vou expressar, eu não vou falar. Não, tem que falar. Porque é isso que fortalece. É isso que fortalece o relacionamento. É isso que fortalece a união. Agora, com Deus não é diferente, gente. Com Deus não é diferente. Com Deus é a mesma coisa. Senhor, eu não sei de muitas coisas, mas eu sei de uma coisa. O Senhor é o meu tudo. E eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Para a gente não se iludir com uma série de coisas e trocar o certo pelo duvidoso. Quando você troca o certo pelo duvidoso, o passageiro pelo que é eterno, o prejuízo é grande. Quando você troca a bênção pelo abençoador, o prejuízo é grande. Quando você troca a provisão pelo provedor, ou troca o provedor pela provisão, o prejuízo é grande. Entende o que eu quero dizer? Nunca se intoxica com a bênção, nunca se intoxica com algo que é passageiro, se ele não estiver passageiro. Nunca. Coloque Deus no centro da sua vida. Tem gente que fala assim, eu não sei se esse negócio de Deus é verdadeiro, não é? Então, aí que está o problema. Nós precisamos ter as nossas experiências com Deus, e como é que nós vamos ter isso? Era no sacrifício que Deus se revelava, era no sacrifício que Deus se manifestava. Às vezes a gente quer ter experiências com Deus na zona de conforto. Inclusive, minha convocação para vocês a partir das 23h30, é porque não é fácil, meia-noite, 1h, 2h, a gente interromper o sono para estar em oração na presença do Senhor. Não é verdade? Coisa mais difícil. Carne não quer. Carne vai gritar e falar assim, eu estou cansado. Mas o que cansa é frustração. Grave isso. Coloque dentro de você sempre, o que cansa é frustração, não é trabalho e nem bênção, não. É a frustração que cansa. Você se cansa muito mais, está muito mais frustrado, talvez pelo vazio, do que você estaria sacrificando a sua carne para se encher. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. 20. Contudo, alegrem-se, diga comigo, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Se eu mudar essa tradução no livro da vida. Os discípulos todos felizes, empolgados, porque Jesus transferiu autoridade sobre eles, e eles saíam, expulsava demônio, demônio saía, e o mundo espiritual virou um estardalhaço, eles empolgados com aquilo. O Senhor falou, não se alegre por isso não. Não se alegre por isso.
mas se alegre porque o nome de vocês está escrito nos céus. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Sabe que tem um livro chamado o livro da vida? Vocês sabem, sim ou não? Quem não sabe, levanta a mão, por favor. Não sabe? Tem um livro chamado o livro da vida. O livro dos salvos. Apocalipse, se não me engano, 21. Vai lá ler, que você vai ver. E o problema, olha aqui para mim de volta. O problema, esse é top. O problema que está escrito, abrirá os livros e o livro da vida. Os livros são os livros das obras. Por isso que eu falo, é uma besteira da gente querer ocultar alguma coisa de quem quer que seja, porque tem um anjo que te acompanha e está fazendo o seu prontuário no céu, suas obras são todas registradas. Depois nós vamos ver se a conta fecha. Entendeu? Vamos para o balancete e vamos ver se a conta fecha. Por isso que a melhor coisa que tem é a gente tomar aquela decisão, eu vou ser 100% transparente, eu vou viver tudo na minha vida, vai ser verdadeiro. É muito mais fácil você viver algo real do que viver de aparência. Falando nisso, esse é o primeiro acordo que eu fiz com a minha esposa. Eu falei, nós vamos pagar o preço para viver uma vida real, porque nós não vamos fingir nada. Sabe como é fingir? A gente pode entrar de mão dada na igreja ali, juntinho, a hora que sai, larga para lá. A gente entra diante dos irmãos, nossa. Né? Saiu, não tem ninguém vendo. Carrancudo, carudo. Meu Deus. Então não ri diante de ninguém. Fingir dá muito trabalho, gente. Dá ou não dá? Dá muito trabalho fingir. Tem que pôr força demais fingir. Então vamos botar força para viver real. Para ser real e verdadeiro. Vamos botar força para que tudo na nossa vida seja real. Porque fingir dá trabalho. A gente quer fingir para enganar quem? Para ser aceito por quem? É como eu sempre digo que adianta muita gente nos aplaudir, bater palma para nós, e o Senhor olhar para nós e falar assim, tu és um pobre, um cego, um nu, um miserável. Que a Bíblia diz em Apocalipse que ele vai dizer. Muita gente nos aplaude, e daí o Senhor está olhando para nós e dizendo, ó, não entendi, bispo. Entendeu sim. O morno ele vomita. Ou é quente ou é frio, o morno vomitar-te-ei. Então a gente tem que botar fogo. Botar combustível para o fogo aumentar. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Dizendo, Deus pôs o quê? Dizendo, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. O que está escrito ali? O que está escrito ali? Você vê que quando você ama a Deus, você confia a Deus, você não fica pensando muito. Quando Deus colocou Abraão à prova, ele não queria Abraão, ele não queria Isaque, ele não queria esse filho, ele queria o coração de Abraão. Sabia disso? Sabia sim ou não? Não tinha nada a ver com Isaque. Até porque o Senhor nem recebia esse tipo de sacrifício.
mas ele queria ver onde estava o coração de Abraão. Agora, na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar onde Deus havia indicado. No terceiro dia de viagem, diga comigo, no terceiro dia, 3 dias, não fez nada na emoção, porque teve 3 dias caminhando, pensando, refletindo, sabendo o que ele ia fazer. Lúcido. Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Diga comigo, depois de adorarmos, voltaremos. É a primeira palavra de adoração que você vai ouvir na Bíblia, essa aqui, ó. E é tão forte, porque ele sabia o que ele estava indo fazer. Ele sabia o que ele estava indo fazer. E ele diz assim: fica aqui, porque eu e o rapaz adoraremos e voltaremos. Mas como é que ele sabia que o rapaz voltava? Se ele estava indo para sacrificar o rapaz. Depois eu te falo por quê. Abraão pegou a lenha, o holocausto, e o colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os 2 juntos. Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá. Para não falar, é você. Deus proverá, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Arrumou a lenha, arrumou o altar e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu Abraão. Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: o monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, diga essa palavra comigo, diga: pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez e não ter me negado seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu e como a areia das praias do mar. E sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou a seus servos juntos, partiram para Berseba, onde passou a viver. Tem uma coisa incrível aqui. Primeiro ponto, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que isso que você leu agora é tão forte que, primeiro, isso aqui já está apontando para Cristo, tá? Abraão, esse ato dele já estava
anunciando o que aconteceria no futuro: Abraão, Deus Pai, Isaac, Cristo. Já estava apontando para Cristo. Por isso que é tão forte o que ele fez. Segundo ponto, você viu, Deus não queria Isaac. Deus queria o coração de Abraão. Quando Deus nos pede algo, Deus não quer esse algo. Deus quer o nosso coração, a nossa entrega. Agora, o mais forte para você, para nós seres humanos mortais, o mais forte que você vai escutar a frase ali, ó. Pela segunda vez o anjo chamou. Diga isso, pela segunda vez. Agora a segunda vez não foi para promessa, a segunda vez foi para estabelecer algo que a partir daquilo acabou a condição. Não tem mais condição, não tem mais se. O ato que você teve aqui, a entrega que você fez, acabou o se, acabou as condições. Não tem se você fizer, não tem se você entregar, não tem, você já fez. A entrega que você fez, acabou. Agora eu já estabeleci, você será abençoado, a sua descendência será abençoada, por conta do que você fez. Agora muda tudo, acabou a condição, não tem mais condição. Tem entregas que mudam tudo na nossa vida. Vou repetir, diga comigo: há entregas que mudam tudo na nossa história. E às vezes Deus está falando isso com a gente. Ele está pedindo o seu Isaac. Ele está pedindo o seu sacrifício. Ele está pedindo um relacionamento com uma entrega maior. Ele está pedindo que você venha de forma racional. Eu estou vindo ao altar, por livre e espontânea vontade. Eu estou me entregando. Eu estou me doando. É tão forte que, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, Hebreus 11 diz assim, ó. Pela fé Abraão, 11:17, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus tivesse dito por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta, diga comigo, que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Não, você não entendeu. Primeiro, esse cara acreditar em algo que não tinha nenhum registro histórico para dizer assim, alguém já ressuscitou. Segundo, é você acreditar, ele acreditou que mesmo que ele fizesse, Deus o restituiria. Traria de volta. Sabe o que significa isso? Não tem perdas com Deus, não tem prejuízo. Terceiro, quando você lê isso aqui, ó, figuradamente, porque figuradamente, internamente já estava entregue. Ele não precisou fazer o que no coração dele, Deus já entendeu que ele já tinha entregado. Lá no coração dele, ele fez. Por isso que Deus diz, não toca. Por conta dessa atitude sua. Agora eu sei. Olha que coisa linda, né? Nós estamos no capítulo 22. A chamada dele foi lá no capítulo 12. Por que que Deus não soube que ele era temente, que ele era obediente? Lá no capítulo 12, quando Deus chamou ele, já saiu. E Deus está falando que agora eu sei que você teme a Deus. Foi ali naquela entrega. Você receber algo de Deus é fácil. Ou talvez não seja mais tão fácil assim. Mas você entregar a Deus algo que Ele te deu é mais difícil.
é muito mais difícil. Sabia? E aí é que está. Quem está entendendo? Qual que é o tema de hoje? E quem é o sacrifício vivo? Vocês, nós. E o que eu estou apresentando? Como eu estou me apresentando? Qual é a entrega que eu estou fazendo? Quando o anjo falou isso, aí você olha hoje para a história de Abraão, que a Bíblia diz que ele é o nosso pai na fé. Hoje nós estamos aqui falando de uma fé, e é tão linda a fé de Abraão, porque eu não entendo assim, você vê a fé da obediência, ela é tão profunda. Por que Abraão, o pai na fé? Ele não operou um milagre. Abraão não abriu o mar vermelho. Ele não clamou e fogo do céu desceu. Ele não fulminou os inimigos através de fogo do céu. Porque a fé da obediência é a maior de todas. Vou repetir para ficar registrado para você. Diga comigo, a fé da obediência é a maior de todas. Ele é pai da fé, ele é mais do que Elias, ele é mais do que Moisés, ele é mais, o registro da caminhada na fé. Elias fez fogo do céu descer, Moisés abriu o mar vermelho. Teve homens que operaram milagres extraordinários, mas eles não são chamados de pai na fé. Porque a fé que nos leva a obedecer é a maior de todas. Eu acabei de dizer para você que, aliás, não disse, mas vou dizer, a Bíblia diz que tem muita gente que naquele dia vai falar para o Senhor que expulsou demônios e fez maravilhas e fez, o Senhor vai dizer, eu não conheço vocês. Aparta de mim que eu não conheço vocês. Porque eles fizeram muitas coisas, mas não foram obedientes. Não tinham um relacionamento de verdade com Deus. Aparta que eu não te conheço. Por que ele não conhece? Porque eu nunca teve um relacionamento com ele. Diga assim, eu preciso ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Todo aqueles que pedem, ele dará o Espírito àqueles que lhe pedirem. Queira, deseje, abra o coração. Seja vulnerável. Expressa. Eu amo, eu preciso do Senhor. Eu quero mais, eu quero ser esse sacrifício vivo. Som do meu coração que o Senhor vai encontrar. Porque não há ninguém na Bíblia que teve um relacionamento íntimo e profundo com Deus, que não foi altamente recompensados. Todos foram altamente recompensados. Amém? Fique em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, vou repetir. Quando Deus pediu Isaac, ele queria Abraão. Quando Deus nos pede algo, ele não quer esse algo. Ele quer o nosso coração. Era como se Deus estivesse dizendo assim: Abraão, eu sou mais importante em sua vida. Você confia em mim acima de tudo? Som do seu coração. Você ama a Deus? Qual a renúncia, qual é o sacrifício que você tem feito por intermédio desse relacionamento para mostrar
a Deus que você o ama. E se não tem, tome a decisão de, a partir de hoje, ser esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Peça ao Espírito Santo que te ensine a amá-lo sem reservas, de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Eu incentivo você a lutar pelos seus sonhos e conquistar todas as promessas. Fazer o painel dos sonhos, as vitórias que você anseia. Mas coloca uma coisa dentro de você. Nunca coloque a bênção acima do abençoador. A provisão acima do provedor. Quanto mais você tiver de Deus em relacionamento, mais você vai ter. Que é aquela frase: quando nós buscamos a face de Deus, nós alcançamos as mãos dele. As mãos dele vai te favorecer. Mas primeiro nós buscamos a face dele. Eu quero a tua face. Eu quero comunhão com o Senhor. Eu quero intimidade com o Senhor. Talvez está na hora de você ser mais vulnerável. Ser uma pessoa mais doadora. E viva essa vida de doação e de generosidade, né? Em tudo. Seja um doador. Doador para com as pessoas que estão ao seu redor. Assim como eu dei o testemunho para você, que eu não tinha muitas certezas na vida. Mas eu tinha uma certeza. Que eu queria estar com a minha esposa, que era o amor da minha vida. A gente vai aprendendo a transferir isso. E vai crescendo no relacionamento para com o Senhor. Porque hoje eu falo isso para o Senhor. Senhor, me ensina a te amar acima de todos os meus amores terrenos. Espírito Santo, me ensina a amar o meu Senhor acima de todos os meus amores terrenos. Que eu possa amá-lo acima de tudo e de todos. Tome uma decisão de, a partir de então, ser um sacrifício vivo. Todo sacrifício envolvido na sua vida, você está fazendo ele de forma intencional, racional, inteligente. Estou fazendo de propósito e com propósito. Algumas renúncias que você fizer, ou tiver que fazer, você vai dizer: eu não faria isso por nada e por ninguém, mas pelo Senhor eu faço. Eu não faria isso por nada, por ninguém e por dinheiro nenhum, mas pelo Senhor eu faço. Você é forte. Senhor, esse momento, esse dia, minha carne está cansada, mas como um sacrifício vivo, santo
e agradável, Senhor. Eu vou te louvar, eu vou te adorar, eu vou interromper o meu descanso, Senhor, porque eu quero oferecer ao Senhor não as sobras, mas o melhor que há em mim. Tudo que Deus está pedindo a você, na verdade, Ele quer o seu coração. Ele não queria o filho de Abraão. O sacrifício ali era o coração de Abraão. Tanto que o Senhor disse: agora eu sei que você me ama. Agora eu sei que você teme a mim. E agora não tem mais condição para eu te abençoar. Não tem mais se você fizer isso ou se você fizer aquilo. Mas por causa dessa tua atitude, eu vou te abençoar grandissimamente. Se ofereça a Deus. Diga a Deus: eu quero ser um sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero a tua unção na minha vida. Deixa a tua unção fluir e me tocar, meu Senhor, meu Rei, é teu. Diga: é teu esse meu coração, Senhor. Coração, vem, recebe hoje a minha adoração. Você pode dizer isso: eu quero ser oferta viva, Senhor. Em teu altar, meu Pai. Diga: minha vida eu entrego. Em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras, Senhor. Não haja em mim palavras pra dizer. Quando teu amor invade o meu viver. Diga a Ele com toda a tua fé: toca em minha vida, Espírito Santo. Minha vida, Espírito Santo. Diga a Ele: vem me envolver. Vem me envolver, Espírito Santo. E me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer. Faz o teu querer, Espírito Santo. Vai, diga: toca em minha vida, Senhor. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver. Me envolver, Espírito Santo. E me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer. Faz o teu querer, Espírito Santo. Faz a tua oração e faz a tua entrega a Ele. Diga: Senhor, eu quero ser uma oferta viva em teu altar. Eu quero oferecer o meu culto racional ao Senhor. Eu quero me entregar sem reservas. Eu quero me entregar de corpo, alma e espírito sem reservas ao Senhor. Sem medo, meu Pai. Sem medo de ser feliz, sem medo de me frustrar, sem medo de me decepcionar. Sem reservas alguma, Senhor. Eu quero me entregar sem reservas. Está na hora de você tirar as reservas. O medo de se decepcionar tem impedido muitos de viver a plenitude. O medo de se frustrar. Não, tira as reservas. Você não vai se frustrar com Deus. A Bíblia diz que jamais alguém se decepcionou por confiar no Senhor. E você não vai se decepcionar. Então diga a Ele: ô Espírito Santo, me ajuda. Ô Espírito Santo, nos ajuda. Espírito Santo,
Ensina-nos a amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, sem reserva. Ajude-nos, ó Espírito Santo. Ajude-nos, ó Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Diga a Deus: eu me apresento, Senhor. Eu me entrego sem reservas. Eu me entrego sem reservas, Senhor. Eu me entrego sem reservas. Eu me entrego sem reservas. Eu quero te servir sem reservas. Eu quero me entregar ao Senhor sem reservas. Eu quero ser uma oferta viva em teu altar, Senhor. Aleluia. Diga a Ele: Santo, santo, santo és o Senhor. Santo, santo és o Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos. Tu és o amor da nossa vida, Senhor. Ah, Espírito Santo, nos ensina a amá-lo acima de todo e qualquer amor terreno. Nos ensina. Aumenta esse amor no nosso coração. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem ao nosso encontro, Espírito Santo. Ajude-nos. Ajude-nos. Diga a Deus: eu não quero ter reserva não, Senhor. Eu não quero ter reserva não. Eu não quero ter reserva no meu relacionamento com o Senhor. Eu não quero que as frustrações que eu tive nos relacionamentos com pessoas, ou até mesmo com a religião, interfira no meu relacionamento com o Senhor. Tira isso. Talvez já tivemos tantas frustrações em relacionamentos. Nos frustramos com pessoas. Nos frustramos com religião, a religião, com igrejas, e permitimos que isso interfira no nosso relacionamento com Deus. Não, tira isso. Tira isso. Porque Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver. Ele não nos frustra. Aleluia. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo és o Senhor. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, vem, faz o teu querer. Diga a Ele: eu te amo, Senhor. Eu te amo e preciso do Senhor. Eu te amo. Eu te amo, eu te adoro. Eu não quero ter reservas com o Senhor. Eu te glorifico. Diga a Ele: põe fogo na nossa fé, Senhor. Põe fogo. Vai no profundo. Entrega a Deus aquilo que Ele está pedindo a você. Tira as reservas. E o anjo vai falar com você pela segunda vez. Por conta de você ter feito o que fez, eu vou te abençoar grandissimamente. Faz o teu querer, Espírito Santo. Tira as reservas. Tira. Seja inteligente, racional e ofereça-se. Bispo, mas é muito sacrifício. O maior sacrifício Ele fez por você.
E se você oferecer a Deus e se oferecer a Deus sem reservas, você vai receber de Deus também, sem reservas. Você vai ouvir, por ter feito o que fez, me obedecido, não negado a mim, eu vou te abençoar grandissimamente. A partir de hoje, seja um sacrifício vivo. A partir de hoje, não meça sacrifícios. Quando você se oferece, quando você tira as condições, Deus também tira dele. Aprenda que quando você dá a Deus, e às vezes é só aquela entrega no coração, que vem acompanhado com obras, é claro. Fé sem obras é morta. Mas quando Deus olha para o seu coração e vê a entrega, ali já é liberado no mundo espiritual. As coisas já são liberadas no mundo espiritual para a sua vida. Ame a Ele, se doe a Ele, se entregue sem reservas, tira as condições. Eu te amo independente de qualquer coisa, Senhor. Eu quero te servir independente de qualquer coisa, Senhor. Eu vou dar ao Senhor o melhor de mim sem reserva, Senhor. E você vai receber dele. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Aleluia. Receba a presença dele. Receba a unção dele. Aleluia. Pra encontrar teu amor que nos envolve. Santo, Santo, Santo. Flua, Senhor. Flua, Senhor. Flua, Senhor. Que nos envolve. Flua, Senhor. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transbordar o teu amor. Aleluia. Que nos a ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra.
Ah, nós te desejamos, Senhor. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Diga a Ele. Queremos paz, queremos paz, queremos paz, inunda nos céus, inunda a tua igreja, a tua casa, somos sua noiva, ó Deus, queremos te ver em nós, flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Senhor, eu quero abençoar a vida de cada pessoa que aqui está. Que nós possamos sair daqui como esse sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor. Que nós possamos sair daqui com algo estabelecido no nosso coração, oferecer o nosso culto racional, Senhor. Nós queremos intimidade com o Senhor. Abençoe cada um que aqui está. Que cada um seja capaz, Senhor, de oferecer o seu Isaac. O Senhor quer o coração. Isaac era só a capacidade de entrega, mas o Senhor queria o coração de Abraão. Que nós sejamos um Abraão, rápidos, que quando o Senhor pede, simplesmente nos levantamos e dizemos: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Nós possamos nos entregar no altar do Senhor e permitir que o Espírito Santo, que o fogo do Espírito Santo nos consuma e que tire tudo que não glorifica o Senhor e nos transforme em verdadeiros adoradores. Que possamos ser de verdade aqueles que o adoram em espírito e em verdade, de fato e de verdade. Eu abençoo a todos que aqui estão. Te agradeço, Senhor, e que o Senhor fale melhor às mentes e aos corações. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.